Começa agora o Tá me ouvindo podcast. legal? Perfeitamente. Começa Então tá agora o bom. podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Passe a noite com ele, Flávio Galvão. O dublador que deu a voz a grandes sucessos é formado em filosofia e, como ator, trabalhou em mais de 40 novelas, inúmeras peças teatrais e cinema. E por seu grande talento, causa frisson no sexo oposto, as mulheres fazendo com que escrevessem mais de 300 cartas por semana. O assédio foi tanto que precisou sair fora do país no auge da carreira, mesmo fazendo papel do diabo. Desde 2016, ele é comentarista no Jornal da Cultura. Atualmente está no ar em duas novelas, em duas emissoras, na novela Império, da Rede Globo, e Gênesis, na Record TV. Por tanto trabalho, até o Gonzaguinha profetizou. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. O homem se humilha, se castra o seu sonho é a sua vida, e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não É dá para lindo, ser feliz. Flávio Galvão, é lindo, da onde Gonzaguinha. vem a sua obstinação para o trabalho? Porque, como eu comecei falando aqui, você é um homem de muito sucesso, de muito talento, um cara que sempre com uma agenda lotada. Como você, sempre quando você não consegue cumprir sua agenda, você se declina de uma forma elegante. Como, e não tinha outra música para poder fazer o seu roteiro se não for essa de trabalho. Você, para mim, é um sinônimo de trabalho. Da onde vem essa sua Mas, obstinação? em primeiro lugar, obrigado pelo Gonzaguinha, porque é uma linda música. O Gonzaguinha é um ídolo para mim. Fico muito feliz de ter escolhido essa música. Ah, e você sabe disso, eu vejo isso nos teus olhos brilhantes, vejo isso no teu sorriso. Quando a gente faz aquilo que gosta, deixa de ser trabalho, né? A gente, quando entra para fazer aquilo que está gostando, aquilo não é um trabalho, aquilo é um prazer, aquilo é uma diversão. É evidente que eu tenho problemas de horário, isso eu tenho realmente. Por exemplo, hoje eu já fui na Casa Blanca gravar 10 áudios, já saí da Casa Blanca, fui em outro lugar trabalhar, voltei para casa, fiquei um pouco em casa e estou fazendo a live com você. Amanhã tenho compromisso já de gravação, mas tudo isso faz. Ainda bem que com essa pandemia eu ainda tenho recursos para seguir em frente, para tentar ser feliz e para tentar fazer o povo feliz. Não deixem de ver na TV Globo o Império, porque Reginaldo? o Reginaldo, Reginaldo? o Reginaldo é um pilantra. Bígamo? Ele é polígamo. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu sou Deus na novela da Record, que me honra muito, né? Quando me convidaram para fazer a novela da Record, eu só pedia a Deus, eu acredito muito em Deus, que me desse humildade para poder tocar o coração de alguma pessoa. Você fala. Bom, já que você já entrou nesse assunto, Flávio, e eu acho bem oportuno a gente poder falar sobre isso, aqui nós ocidentais somos aculturados por essa. Principalmente o Brasil, né? Ele é aculturado, essa referência judaico-cristã. E Exato. eu já vou colocar logo você na lente da verdade, porque eu não me empenhei suando um roteiro de 3 folhas para poder deixar passar ileso. Você, quando você fez, você está numa emissora religiosa, né? E a gente sabe que num país que nega cultura, que tem esses culpados, que a gente vai falar logo na sequência, você em algum momento você se autocriticou? Ou você se critica por você saber que espiritualidade e religião não são coisas que se conversam, né? A religião ela é uma abertura, mas ao mesmo tempo não é um lugar para você barganhar a sua fé. E muitas vezes Não. a gente vê muito isso não só em emissoras de produtos de audiovisual, em toda uma cadeia, né? É. Em algum momento você que tem uma espiritualidade, você é artista, tem uma consciência artística, e nós artistas, o verdadeiro artista, ele sabe que o uso da palavra é um uso espiritual, porque é a única codificação que a gente pode levar a mensagem para as pessoas entenderem através da nossa arte. Em algum momento você se sentiu assim, te criticando? Tem dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto importante é que eu fiquei anos tendo preconceito em ir para a Rede Record, para a Uhum. Record TV. Eu recebi vários convites para ir para lá. Vários não digo, mas pelo menos 2 ou 3 não fui por puro preconceito meu.
Segunda coisa que eu acho muito importante, dentro da emissora, eles não fazem da emissora uma emissora religiosa, a não ser nos horários religiosos. Terceira coisa que acho muito importante também dizer é que eu faço uma novela bíblica. Eu não faço uma novela com o dogma religioso da Igreja Universal do Reino de Deus, né? A quarta coisa também que eu acho importante, sabe, Bruno, é que independente de ser católico, apostólico, romano, de ser espírita, de ser umbandista, de ser qualquer coisa, se você consegue tirar uma pessoa do vício, se você consegue tirar uma pessoa da fome, se você consegue trazer, resgatar uma pessoa da insanidade, você mesmo com os dogmas está prestando um serviço a Deus. E acho que as igrejas, independente da Igreja Universal, elas prestam um serviço a Deus. Eu não acredito nos dogmas. Eu acredito nessa coisa que você disse, que eu faço uma trajetória bíblica. E a Bíblia, ela é a Bíblia judaico-cristã, escrita em grego e transformada em uma Bíblia inglesa, porque a versão que nós temos é uma versão inglesa, né? E eu fico muito feliz em poder realizar personagens com tamanha amplitude, porque, em última análise, a Bíblia nos dá personagens que têm todos os matizes do ser humano. Você, como artista, sabe disso, ou seja, o que é o meu recheio, né? Eu tenho um recheio. O meu recheio é conhecer a paisagem humana. Meu recheio é entender cada ponto de vista e cada ponto de sensibilidade do ser humano para poder traduzir isso e levar o meu espectador, ao telespectador, ao cinema. Por exemplo, quando eu fiz o Diabo na novela Corpo a Corpo, Corpo a corpo. exatamente, na TV Globo, eu me inspirei genuinamente na família real britânica, porque acho que eles representam essa coisa fleumática e, ao mesmo tempo, mandam matar, não sei se mandaram matar a Oprah, agora que ela fez uma entrevista, né? Mas tem essa. Então, eu acho que a Bíblia me dá possibilidades inúmeras. O primeiro personagem que eu fiz na Record TV, que eu me orgulho muito, foi em Apocalipse, que eu fazia uma espécie de coach do diabo, que é o Serginho Maroni. Profeta. Exatamente. O segundo personagem que eu fiz era um patriarca de uma bondade imensa, que morre apedrejado em Jezabel. E esse terceiro personagem que eu estou fazendo, eu acho que eu subi na escala, né? Eu passei a ser a voz de Deus. E a voz de Deus é um Deus... E um Deus judaico-cristão, né? Porque ele é um Deus firme, um Deus bem do Velho Testamento, né? Exatamente, e a gente sabe que as religiões, ela gosta muito de frisar esse Deus e não o Deus encarnado que foi o próprio Cristo, que é o puro amor, o Verbo encarnado. Mas falando sobre isso... O Velho Testamento, só rapidinho, o Velho Testamento é um testamento, são os 5 primeiros livros, é a Torá dos judeus, né? Sim. E é um livro de ensinamentos. Ou seja, se você fizer isso, você vai ter esse tipo de consequência. E o Novo Testamento é o livro do amor, né? Jesus nos trouxe simplesmente o amor, ou seja, já é um livro adulto. O Velho Testamento ainda é um livro infanto-juvenil. E se tornou também, inclusive eu estava vendo ontem uma pregação sobre isso, que na verdade o conceito de Adão e Eva é um conceito, né? Não é a religião, ela atrofiou tanto a mente das pessoas que as pessoas acham que existiu um Adão e Eva, né? Um Abraão. Abraão é um chamado de pessoas que saem da sua tenda, que vão para um novo povo. O êxodo que aconteceu no povo, né? Que aconteceu do judeu e tal, foi um êxodo, porque quantas pessoas foi libertos do povo etíope, na Etiópia, aconteceu um êxodo, foram vários Abraãos. Quantas pessoas aqui na escravidão fugiam para os quilombos? É o mesmo processo. O mesmo processo do êxodo. Quer dizer, quando você fala sobre Darwin, vamos falar de Darwin, que é que nos dá o desenvolvimento a partir do peixe, a partir que foi se tornando primata, o primeiro Neandertal, ou o primeiro Pithecanthropus erectus, o primeiro Homo sapiens, ele pode muito bem ter chamado Adão. Uma coisa não impede outra, né? Essa transformação, essa lei natural
desse nosso movimento de nos transformarmos biologicamente, não impede que o primeiro homem, o Homo sapiens, da Bíblia, se chamasse Adão. Uma coisa não impede outra. Darwin, não, Darwin inclusive, levou 20 anos para publicar a sua teoria sobre o movimento humano, porque ele tinha receio que as pessoas deixassem de acreditar em Deus. Ô, Flávio, isso tudo que você falou, e é uma linha muito tênue de o artista poder caminhar, e essa responsabilidade social que você tem, e essa consciência que você tem, porque você é formado no teatro de arena, um teatro de esquerda, um teatro lá do Fafá, do Fagundes, seu amigo. Então, você vê que é uma geração de galera que tem uma responsabilidade social muito grande, né? E a gente sabe que a indústria, independente de qualquer emissora, ela é uma indústria, né? O meio audiovisual, ele está ali para gerar lucro, ele só é sustentado por fé ou não, ou por comercial, publicidade ou não, mas ele é sustentável. E em algum momento você teve quando você se formou no teatro de arena e depois você teve que ir para o audiovisual para poder chamar o seu público para o teatro, igual o Fafá. Você é dessa geração de artista que você sempre... Teatro, nós éramos o CPC. Eu não sei se o Fafá fazia o CPC, que é o Centro Popular de Cultura, mas ele era do Arena 2, ele fazia espetáculos com o Boal, eu com o Guarnieri. Isso, e vocês iam para a televisão, para o audiovisual, com uma consciência de poder levar as pessoas para ir para o teatro, para poder, né? Com certeza. Mas vem cá, e quando você teve uma consciência, ou você já entrou para o audiovisual já sabendo que ali era uma indústria e que você tinha que usar para levar a luz de alguma forma através da sua arte, ou não? Ou você foi no decorrer do tempo desse processo? Você é muito esperto. Não, você que é. Você não vira para mim, não. Você é inteligente, esperto e rápido de raciocínio. Eu adoro você. É o seguinte, todos nós somos de esquerda. Todos nós. Sim. Mesmo quem é de direita é de esquerda. Porque nós estamos baseados na Revolução Francesa, que é igualdade, sim, fraternidade, né? Então, esses três pêndulos da égalité, igualdade, fraternidade e o terceiro, eu não me lembro, é a base da esquerda. É a base da esquerda. Nós temos como princípio, a terceira é a liberdade. Nós temos como princípio a liberdade. A igualdade, a gente sabe que ela é impossível de acontecer. Né? A única igualdade que é possível de acontecer é eu ter as mesmas oportunidades que você. Portanto, qual é o princípio fundamental da Revolução Francesa? É a liberdade. A liberdade de você ter as mesmas oportunidades que eu. Quando eu fui para a televisão, eu queria que o povo tivesse a oportunidade de ver o meu teatro, porque lá ele se abasteceria de coisas mais interessantes. Só um respaldo aqui. O seu teatro ou o público interessado em teatro, Galvão? Eu acho que é o meu teatro. O meu teatro é o teatro de todos nós. Né? Quando eu faço uma comedinha de camas redondas, casais quadrados, eu estou fazendo uma comedinha, mas não é uma comedinha, aliás, é uma bela comédia, mas eu estou atuando politicamente. Não existe outra forma de você ser a não ser atuar politicamente. Politicamente, você atua quando você está do outro lado da câmera conversando comigo. Isso é um ato político, extremamente político. Né? Mas o que é importante é todos nós preservarmos o princípio fundamental da Revolução Francesa, que é a liberdade. Porque a igualdade, ela vem quando nós temos a liberdade de ter oportunidades iguais. E a fraternidade vem quando a gente gosta do outro. Ô Galvão, eu entrei nesse assunto sem querer entrar em política, que eu nunca entro aqui nas minhas lives, mas eu estou falando exatamente como você falou. Você foi muito cirúrgico ao dizer que viver é um ato político. Eu sempre falei isso e sempre vai ser meu lema. Mas o Norberto, eu não sei se é Bobbio ou Bobbio, que falou que os homens que são de esquerda, os homens que geralmente são de esquerda, que têm esse posicionamento de esquerda, eles pensam que os homens são iguais. E os homens e as pessoas que são de direita são os que acham que uns são mais que os outros. E é que nem você falou, não importa.
o teatro é de todo mundo, é a casa de todo mundo. Só que existe uma tônica que vem se mostrando agora, dessa crescente esquerdista, a comercialidade das coisas, né? Tudo está muito comercial, né? Só uma coisa, querido, quando eu falo sermos, todos nós somos de esquerda, é porque todos nós queremos que aconteça, que nós tenhamos liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Nós não somos partidários. Se você me perguntar, você é de um partido de esquerda? Não, eu sou completamente contra um partido de esquerda, totalitário, burro. Né? Na maioria das vezes é burro, né? Como sou totalmente contra um partido de direita, totalitário, burro. Né? Toda a direita é burra, toda a esquerda é burra, mas nós somos seres políticos, ou seja, quando nós falamos sobre a ditadura na Venezuela, nós não estamos falando contra a esquerda da Venezuela, nós estamos falando contra a ditadura da Venezuela. Quando nós falamos contra a ditadura no sentido maior da palavra, do imperialismo americano, nós não estamos falando contra os americanos, que aliás é um povo muito simpático. Nós estamos falando sobre a expoliação que eles fazem aos latino-americanos, aos países de terceiro mundo. É essa a característica de se ser de esquerda. Se você pegar a história de Jesus, você verá que Jesus amava os pobres, amava os homens mais desafortunados. Tem um momento no Sermão da Montanha em que ele diz, logo no começo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso, traduzido, quer dizer bem-aventurados aqueles que pouco pensam, aqueles que não têm condições de pensar, que são pobres de espírito, porque no céu vocês terão uma recompensa. Né? Então, todos nós somos de esquerda no sentido da Revolução Francesa, nesse sentido que partindo desse pressuposto, eu entendi. Ô Flávio, e partindo desse pressuposto também que você está falando, e o que inviabiliza a cultura? O que esse assassinato cultural, você falava muito isso, Glauber falava muito isso, desse assassinato cultural, e o que é então, já que não é partidarismo, para a gente quebrar esse cacuete, que é de, não tem cultura no Brasil, qual é, você é um cara que eu tenho muito orgulho, muita paixão por você, admirar pela consciência artística que você tem, mesmo sabendo que é um cara muito bonito, é um cara que sempre, né, tem uma imagem muito boa, mas você nunca usou, assim como a Bruna Lombardi, o Fafá, o próprio Fagundes, nunca usou essa imagem externa para poder... também não. Pois exato, Richelli também não, mas e como faz pra gente quebrar esse cacuete com essa consciência? Já que falam muito, por exemplo, o pessoal de esquerda aqui, o pessoal aqui da arte, da cultura aqui de São Paulo fala muito pra mim, Bruno, é porque é a direita que tá fazendo isso. Só que a gente vê também a política do pão e circo, desse viver político da esquerda. E como é que, como artista que viu várias gerações, vários governos, vários movimentos, vários assassinos culturais, quem é o culpado disso tudo? Olha, em primeiro lugar, você falou do Glauber. O Glauber dizia uma coisa que é o corte epistemológico. Ele era louco para falar sobre o corte epistemológico, ou seja, você cortar a cultura e vamos falar sobre outra coisa. O que acontece é que, como a gente falou anteriormente, não é a cultura, muito menos a Lei Rouanet, que nos coloca para baixo. O que são os seres humanos que povoam essa nação, que trouxeram cacuetes ainda do Brasil imperial, porque se o Brasil tivesse sido feito com degredados, talvez nós tenhamos virado uma Austrália, um Canadá, tivéssemos esse padrão. Como nós fomos feitos pela família real que veio fugida de Napoleão, nós temos todos os cacuetes dos picaretas, daquilo que o Sérgio Buarque de Holanda falava do homem cordial brasileiro. O homem cordial brasileiro não é cordial coisa nenhuma, ele é um vigarista. E nós somos cheios de vigaristas dentro da nossa profissão. Nós, artistas, temos muitos vigaristas. E eu posso dizer isso olhando nos seus olhos por um único motivo. Eu tenho 53 anos de profissão. Eu nunca, em 53 anos, pedi um tostão de dinheiro público. Toda vez que eu produzi um espetáculo de teatro, saiu do meu bolso.
Eu já vendi carro, já vendi casa, eu já vendi coisas para poder produzir o meu sonho. Eu nunca dependi do dinheiro público. Ô Flávio, e você é um cara que fica muito nessa ponte Rio-São Paulo. Você tem que, nós artistas precisamos estar lá, ter a visibilidade, precisamos nos monetizar em São Paulo. Onde você tem amigos? Flávio, você tem, como você falou, você tem 53 anos de carreira. O Denis Carvalho, ele está um pouco afastado das novelas, junto com o Gilberto Braga, que está com problema de saúde, você sabe muito bem, seu parceiro, seu amigo, que fez muito sucesso junto contigo. E ele fala que a metade da TV Globo ele não trabalha com a metade da Globo hoje em dia, porque tá cheio de mau caráter. O Denis Carvalho cansou de falar isso e fala isso direto. E é preocupante porque a gente sabe que as amizades são efêmeras no meio audiovisual. Eu venho provando isso absurdamente, assim, total. E como você, com 53 anos de carreira, todo esse arquétipo que você construiu, toda essa sua história, seus personagens já falam por si só, sua carreira, seu currículo já fala por si só. Como você construiu as suas relações? Você é um cara que vive bem aonde? Você tem mais amigos aonde? São Paulo? Ou no Rio? O pessoal do teatro ou o pessoal do audiovisual? Eu tenho amigos em todos os lugares. Eu acho que o grande privilégio que eu tenho como ator, como artista, é que eu nunca dependi dos meus amigos para ser um artista. Eu me lembro de uma vez que o Paulo Biratã, que era o diretor-geral da TV Globo, ele foi guindado a uma posição muito alta, morreu 30 dias depois. Ele promoveu um jantar ou um almoço, eu não me lembro, um almoço no Rio de Janeiro com umas 40 pessoas. E ele levantou uma hora e disse: eu queria dizer que dessas 40 pessoas que estão aqui, o único que nunca me pediu uma coisa sequer foi o Flávio Galvão. Porque eu sempre acreditei na meritocracia, Bruno. Eu posso parecer para você um ingênuo, mas se eu não tenho condições de ganhar dinheiro na televisão, ou se eu não tenho condições de ganhar dinheiro no teatro, eu vou fazer circo. Se eu não tenho condições de fazer circo, eu faço teatro em praça Ou você vai montar pública. sua lojinha igual a Irene Ravache, né? A Irene Ravache diz que quando ela não tem dinheiro, ela vai e monta a lojinha dela, que é o teatro. É o que eu faço também, eu faço. Isso chama-se cavalo de batalha. Eu monto um cavalo de batalha e saio por aí galopando. Né? Eu já tive um que foi Três Homens Baixos, era uma peça que eu fazia com Rogério Cardoso, a gente saía para ganhar dinheiro e tal. Então, eu nunca me preocupei muito em... Eu gosto das pessoas, eu gosto do Denis, eu gosto do Gilberto, eu Maravilhoso. gosto do Pedrinho, gosto do Papinha, adoro o Edgar, que dirige a minha novela, adoro o Edgar. O Edgar é um amor de pessoa, eu conheço ele desde que ele era pequeno, porque ele é filho de uma produtora da TV Globo, o irmão dele, o Leonardo. Então, eu me dou bem com todas as pessoas e sou chamado talvez pela faixa etária que eu esteja, talvez pela experiência que eu tenha, talvez Pouquinha, né? Pouquinha, bem pouquinha, né? Talvez também um pouco pela voz, né? O cara tem voz de homem e tal, então ele vai ser chamado para fazer a voz de Deus e tal. Flávio, e você falou de voz de homem, esse arquétipo machão que você tem, que você fez, você foi... Mas é só arquétipo, viu? Mas calma aí, espera um pouquinho. Você está impregnado no consciente coletivo com todos esses personagens que você fez, machão, né? O que tem de machista em você? Ou seja, essa mulher empoderada que vem crescendo, ou que está lutando cada dia mais ávida por esses seus direitos, essa mulher, bom, que é contra o machismo, como é que você lida com isso? O que tem de machista em você, na lente da verdade, Flávio Galvão? Na lente da verdade, olhando para você, da... eu amo essa mulher. Para o seu público. Eu amo essa mulher. Eu adoro essa mulher que um dia vai tomar o meu lugar, vai tomar o lugar do Boni, vai tomar o lugar e vai mandar nas televisões, e as televisões serão mais criativas, porque a mulher ela é como Windows.
né? Não estou fazendo propaganda Windows, não, mas a Sim. mulher ela abre 3, 4 janelas simultâneas, como Windows. Elas têm uma capacidade que nós homens não temos. E tenho muita simpatia. A única coisa desse tipo de mulher que eu não gosto é quando ela vira machista. Sabe, eu conheci algumas mulheres que se empoderaram e viraram homens. Não homens no sentido sexual da palavra, Sim. mas homens nas atitudes, no dia a dia, no modo de ser, na deselegância. Né? Às vezes você pega algumas mulheres que chegaram onde tinham que chegar e elas viram deselegantes. Talvez a única coisa que me incomode na mulher que está cada vez mais forte, cada vez... Como eu adoro o ator negro, né? Quando dizem... Eu só acho que nós precisávamos ter mais, não oportunidades para os negros, mas colocarmos os negros sambando mais, sambando no sentido de fazendo mais, para eles adquirirem experiência e fazerem tão bem quanto os negros americanos, e fazerem tão bem quanto os negros franceses, que são atores fantásticos, são atores lindos, são atores maravilhosos, né? Eu adoro amigos meus homossexuais. Nós estamos falando do geral agora. Adoro os homossexuais, eles são muito amigos meus. Todos Flávio, é uma pergunta que eu ia fazer isso para você, mas como você parece que você está telepaticamente já prevendo todas as perguntas do roteiro, você recebeu 300 cartas no auge da sua carreira, quando você fazia um diabo em Corpo a Corpo. Você precisou sair fora do país, uma atitude extremada. Né? Uma atitude que, extremada para quem não vive, né? É fácil falar para quem não viveu o que você viveu. Você recebeu muito assédio homossexual? Como você lida com isso? Olha, partindo de uma deselegância que a gente sabe que existe muito hoje. Deixa eu esclarecer esse negócio de sair do país. Eu fazia uma novela chamada Corpo a Corpo, em que eu virei o ídolo da televisão, apesar de ser um homem mau, a maldade, o diabo fazia um pacto e tal. E pelos meus olhinhos azuis, as moças começaram a se apaixonar por essa coisa charmosa de só usar ternos bem cortados, de andar de carros chiques importados, de ter cigarreiras de ouro. Então ficaram encantadas. E aí, quando terminou a novela, eu não conseguia sair na porta da minha casa, né? Eu morava no Rio de Janeiro e eu morava num condomínio e não conseguia descer 18 andares, porque eu ia parando. E naquela época era complicado, porque não tinha selfies, foi em 85, então você ia parando e dando autógrafos. Não era a época da selfie ainda, porque hoje seria selfie, né? Hoje é selfie, hoje no aeroporto é selfie. No aeroporto é selfie. Então, chegou um momento, com 5 ou 6 dias que terminou a novela, eu fui ao Daniel Filho, que era o diretor-geral da emissora, que era o diretor artístico da emissora, falei assim: Daniel, eu preciso viajar 10, 15 dias para esquecerem de mim, porque eu não estou conseguindo ir na farmácia. Eu tenho uma dor de cabeça e fico com a dor de cabeça porque eu não consigo comprar um comprimido. E naquela época não tinha o delivery. Não era uma coisa como é hoje, né? Não tinha. Sim. Então eu peguei um avião, fui para Nova York, passei 20 dias em Nova York. Quando voltei, as coisas se acalmaram e tal. Mas isso virou um mito, né, Flávio? Isso virou um mito a seu respeito. Dentre os mitos que já tem ao seu respeito, esse é um dos mitos. Ou o maior mito, né? Não sei, talvez eu gostava muito de fazer, porque o texto do Gilberto é um texto brilhante. O texto do Gilberto, você pega o texto dele, você lê uma vez e você sabe de cor, porque ele escreve, parece que ele escreve com a tua voz, com a tua cabeça. Então eu adorava fazer a novela, adorava o Gilberto. O Denis dirigiu a novela com muita exatidão, com muito carinho, com muita perspicácia, e a novela foi realmente um grande sucesso. Depois eu fiz sucessos que tiveram até mais audiência, como Tieta. Tieta foi com a Cláudia Alencar, só pra você ter ideia, eu vi o remake dela, eu lembro, eu tenho uma memória afetiva sua e da Cláudia Alencar absurda, por isso que vocês foram que eu corri atrás para convidar. Mas, ô Flávio, e da Cláudia Magno também, não vamos esquecer da Cláudia Magno, que era uma atriz maravilhosa, que fazia uma segunda mulher que eu tinha na novela, e que é uma pena que tenha morrido tão jovem, tão linda,
tão bonita e uma atriz que teria um futuro muito grande. Falando nessa sua inteireza aí, Flávio, você falou muito na perspicácia. Eu sou uma pessoa perspicaz e eu percebo muito nas suas entrevistas, nessa semana toda, consumindo tudo que é a seu respeito, eu percebo muito uma introspecção sua. Né? Embora a gente vê você um dos homens mais bonitos do Brasil, um dos atores mais respeitados, eu percebo muito você é um pouco introspectivo. Você dá respostas incríveis, você responde, é sempre atencioso com as pessoas, com seus fãs, só que você é leonino, né? Sure. Então, partindo, você é leonino. Você tem uma coisa do palco ali, de tal, uma coisa do ego, só que você é muito bem equilibrado. Só que às vezes eu sinto que você guarda uma inteireza. O que é essa inteireza hoje aqui na Lente da Verdade, Flávio? O que você preserva que o leonino geralmente não preserva? Porque o leonino, ele se expõe, né? Ele se expõe da cara a tapa. E o que você preserva? E eu percebo que você preserva isso de uma elegância e muito, muito sábio, assim, muito esperto você na hora que você guarda isso. Mas olha, o leonino ele preserva quando ele não está no palco. Quando eu estou no palco, eu fico pelado, com a mão no bolso, sem o menor problema. Entendeu? Aliás, já fiquei pelado em algumas peças, sem o menor problema. Fazia uma peça com o Estênio Garcia chamada isso, olha, há muitos anos atrás, chamada A Massagem. Era uma peça do Mauro Razzi, eu ficava nu, em cena. Algumas outras peças também fiquei nu. Eu não tenho pudores, eu não tenho o menor pudor. Eu acho que eu tenho uma característica, essa é uma característica de personalidade. Eu sou não um introspectivo, eu sou, desculpem, sem ser pretensioso, eu sou um pensador. Então, eu gosto de olhar você, porque a qualquer momento eu vou na televisão fazer como você. Eu vou... Um esquizofrênico, quase. Eu sou um esquizofrênico. Se eu não fosse ator, eu seria um esquizofrênico, com certeza. É o nosso karma, né? É o nosso karma. A gente leva para sempre. Mudando desse pique, entrando em outro, Galvão, você é um cara que a gente ficou, eu e você, apanhando junto para poder entrar nessa live aqui e poder gravar. E isso é ótimo, porque isso mostra a nossa espontaneidade, a nossa humanização. Nesse novo Homo, esse Homo Christus, que é o nível ômega da evolução, que Cristo, quando ele morreu, ele nos elevou para essa nova consciência e para ser como ele nessa quinta dimensão, se fala também do Homo humanoide, que é o que o ser humano está se tornando também, né? Ele está cada dia mais híbrido com a tecnologia. Hoje em dia, eu falo... Tem um amigo meu que inclusive é porta-voz de João Dória, ele fala que os órgãos do ser humano é a cabeça, o tronco e o celular. E coisa horrorosa isso. O que você vê dessa toxicidade? É horrível, né? Mas é uma verdade. O que você vê dessa toxicidade do mundo digital, ô Flávio? Porque se falava muito, você é da época de Andy Warhol, cara. Você viu ele já falando que todo mundo teria seus 15 minutos de fama, e tem. Hoje mudou o termo celebrity, porque eu cresci com a novela Celebridade do próprio Gilberto Braga. Exatamente. E que se tornou um influencer, que hoje é a nova palavra, né? Vai mudando as nomenclaturas. E esse influencer, como você vê? A gente sabe que é feio, mas o seu olhar temerário para essa sociedade e desse mundo que está sendo a tônica, por exemplo. Hoje só vê duas conversas hoje em dia. É o Covid, claro, a saúde pública, e o Big Brother, né? Não se vê outra coisa. Como você conversa com esse mundo? Eu acho que, ao contrário disso, eu acho muito estimulante. Quando lançaram a internet, o Orkut, as pessoas disseram, vão parar de escrever. As pessoas não vão escrever mais, as pessoas não vão ler mais. Foi exatamente o contrário, as pessoas passaram a escrever. Escrever errado, alguns são apedeutas. E tem um parêntese também, né, Flávio? Dizem que quanto mais informação tem, quanto mais comunicação tem, menos informação tem, você já percebeu? Exatamente. Todo mundo hoje em dia tem mais escritores do que leitores, na verdade. Então, eu acho que essa tecnologia vai nos levar a um momento qualquer em que a gente vai conseguir acertar o passo entre a humanidade e a tecnologia. Eu tenho uma namorada chamada Jade, que tem muito... Muito bonita? Uma moça muito bonita? Muito linda, muito linda.
E a Jade, ela é muito fã sua, principalmente fã sua. Eu que E a sou dela. Jade, ela tem uma qualidade que eu estou citando a Jade por mera coincidência. Ela tem a qualidade de saber tudo da tecnologia e, ao mesmo tempo, ela tem uma cultura humanística muito interessante. Eu acho que nós vamos chegar nesse nível em pouco tempo. As coisas... o Covid não veio sem querer, ele veio para nos fazer refletir, para fazer com que a gente vá para frente, com que a gente entenda melhor o ser humano, com que a gente volte e comece a se reperceber, porque nós deixamos de nos perceber, a gente virou cabeça, tronco e celular, então a gente vai voltar a ser cabeça, tronco e vários membros, né? Todos os membros de uma população que será imensa de pessoas que partilharão dos mesmos conceitos, entenderão da tecnologia, entenderão da filosofia, entenderão da dramaturgia, da teologia, de Brecht, de todos os autores. Molière, Racine, todos eles, e Shakespeare, principalmente, não podemos esquecer do máximo. E do nosso maior poeta, que eu posso dizer que as pessoas querem me matar quando eu falava isso no teatro. Galvão, desculpa te interromper. Quando eu falo que o rei Davi era o maior poeta do que o próprio Shakespeare, o pessoal queria me matar. Você é louco! Mas eu acredito que dentro de uma cultura e dentro de uma consciência que era cânticos lindos que ele fez, né? Mas, Galvão, se você pegar o Salomão, Cântico dos Cânticos, você fica encantado com o Cântico dos Cânticos. Você cantar e se faz ficar enlevado. Mas Shakespeare é um ET, né? Ele Ele é a parte. Sabe, quando o Shakespeare diz uma coisa, eu posso dizer rapidamente uma coisa. Claro, no discurso de Marco Antônio, que ele diz: amigos romanos, cidadãos, eu vim para enterrar César, não para elogiá-los. Que seja assim com César. O mal que os homens fazem vive depois deles. O bem quase sempre é enterrado com os seus ossos. Que seja assim com César. Ou seja, vá conhecer o ser humano na lua. Não é verdade? Porque o bem é enterrado com os seus ossos. O mal vive depois deles. Flávio, você falou muito desse novo estágio da evolução humana, só que você falou muito de uma tecnologia desse diálogo, dessa palavra, né? Que sempre se falava, desde Paulo Autran, eu cresci, o pessoal falando, a palavra vai acabar, e de fato nunca acabou, muito pelo contrário, os encontros dos teatros têm sido maiores. Claro, cada dia também mais marginalizado, né? Mas cada dia maiores. Você é otimista ou você é a sua fé que compõe essa sua inteireza, que consegue ver esse prelúdio? Porque hoje, se a gente for ver pelos olhos carnais, com políticas, sistemas falidos, e está tendo um colapso financeiro, né? A ordem da pirâmide está cada dia mais... Eu não sei, eu acredito que é porque a ordem da pirâmide está ao contrário e por isso que está tendo esse colapso financeiro. Quem deveria estar com poder não devia, né? Estar com poder, enfim. E como é que você vê isso? É o que? A sua fé? É o que? Quando você, no seu momento de silêncio, que você consegue resgatar e olhar com esse olhar otimista? Ou é porque você realmente tem um escapismo de ideias? Sabe, eu tinha um amigo que eu amava muito, chamado Ferreira Goulart. E o Ferreira Goulart... Amiguinho, né? Pô, amiguinho. Um amiguinho. Amiguinho, só o Ferreira Goulart. Só. O Ferreira Goulart, ele costumava dizer que a arte é fundamental porque a vida só não basta. Eu acredito, quando você falou de poeta, dos grandes poetas brasileiros, quando eu leio Mário Quintana, quando eu leio alguns poetas nossos que me emocionam, mesmo os portugueses, quando eu leio Flor Bela Espanca, você que falou de mulheres empoderadas, quando eu leio Flor Bela Espanca, eu sinto que existe um otimismo, que alguma coisa boa sempre está por vir. Eu sinto um otimismo lendo a Bíblia. Eu sinto que Deus é por nós. Eu sinto que Deus está simplesmente dizendo, olha, isso é uma reação
de uma ação que vocês tiveram aqui. Vamos pensar, vamos refletir, vamos voltar atrás, vamos pedir perdão, vamos ter a cabeça abaixada e agradecer as graças que Deus nos dá. Deus nos dá a graça do perdão. Porque é de graça, né? É de graça. É de graça, é de graça. Você não merece. Nós não merecemos, Bruno, sabe? Nós não Favor merecemos. imerecido. E Deus nos dá porque é de uma bondade infinita. E aí, quando eu leio esses autores, quando eu leio Fernando Pessoa, quando eu leio... Que eu amo, eu ia falar agora. Porque Fernando Pessoa, ele, por exemplo, o texto dele, todos os poemas dele, ele fala muito desse homem contemporâneo que vive esse vazio, né, essa busca, só que com as religiões mostra muito Deus fora e não o Deus dentro. É isso que eu quero que você pudesse sintetizar, Flávio, porque será que o consciente coletivo vai atingir esse entendimento que eu e você, que a gente sabe que Deus está em tudo, que quando você recitou aí, você recitou o próprio Deus, foi o próprio Deus em você falando, né? Não é um Deus fora, é o Deus Galvão, que está ali, a imagem e semelhança, que falou para as pessoas, que usou a arte. O Fernando Pessoa, ele falava muito disso. Gente, os poemas dele é totalmente espirituais, se você for ver. Totalmente, de encontro. Totalmente. É Fernando em pessoas, né? Até um amigo meu faz uma peça assim. Várias pessoas naquele homem, naquela consciência. Você acha que o consciente coletivo vai entender isso? Que a arte é tão fundamental, que existe uma palavra ali, uma codificação do amor? Ou você acha que é só por uma revelação mesmo, um entendimento de graça que Deus dá? Que sim. Você citou Jung. Você acabou de citar um cara chamado Jung que brigava com outro chamado Freud. Porque o Freud achava que tudo vinha da libido e o Jung achava que as coisas poderiam vir também do inconsciente coletivo. E principalmente poderiam vir não eram... Porque eu gosto muito desse inconsciente coletivo. Eu acho que eu posso ter uma ideia aqui nesse momento e alguém ter a mesma ideia que eu tive na Suécia. Ou seja, isso é inconsciente coletivo. Ele está em todos nós. E nós vamos, com o tempo... Eu não sou um otimista. Eu acho que o otimista, no fundo, ele é mal informado, né? Ele é uma pessoa mal informada. Eu também não sou um pessimista, mas eu acho que nós teremos condições de entendermos melhor esse mundo coletivamente, com esse inconsciente junguiano, com esse inconsciente reichiano, né? Vamos colocar todos eles na mesma panela e vamos fazer disso uma coisa, um grande ato de teatro para Dionísio, para que nós possamos tomar um vinho e nos entendermos a todos nós. Flávio, e para a gente finalizar, eu fico um pouco na hora de cuidado na hora de falar isso, mas eu sei que você é um cara que não tem nada de ego, embora as pessoas vivem falando que Leonino tem um ego lá em cima. Muito pelo contrário, eu acho que você não tem nada de ego, você é um cara que é muito bem equilibrado. Eu queria muito que você falasse o que falta para você conquistar, quais são suas ambições. Você teve a mulher que você quis, você tem a mulher que você quer, você ganha muito dinheiro, você pode dizer que não, mas você ganha muito dinheiro. Você é um cara vendável, você é um cara comercial, você é um cara que vende. A publicidade ama você. Você é um cara que você produz as suas peças, você tem essa autonomia, porque tem que ter culhão para produzir as suas peças, tem que ter uma grana, não é fácil. Porque o retorno geralmente não vem, né? Não vem. Mas quando vem, é muito bom, Bruno. Quando vem, o americano tem uma frase que é verdadeira: There is no business like a show business. Não há negócio melhor do que o show business. É verdade. Porque quando vem, ele vem mesmo. E não tem o chororô que a classe artística fica falando, né? O Galvão, o que falta ainda para você? Porque você teve uma consciência muito grande, você passou por vários momentos. O que falta ambicionar? Você tem filho, seu filho é um gato muito bonito. Você tem toda uma cadeia de ambições que o ser humano ambiciona em ter. Inveja, né? E o brasileiro tem esse mal, né? Ele inveja tudo que o outro tem. Ele não se contenta com a felicidade com pessoa que se deu bem na vida. E você é um cara que se deu bem na vida. Você é um vencedor, né? Obrigado. E o que falta você ambicionar ainda? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é inveja, né? Inveja não é eu querer ter o que você tem. Isso é ambição. Inveja é eu querer que você não tenha. Você não tenha.
né? É a cobiça e a inveja, a diferença. Então, espero que não tenham essa inveja de mim. A única coisa que eu tenho vontade de fazer, que eu tenho vontade e que vou fazer com toda certeza, é uma peça chamada O Confessionário, que está sendo escrita para mim, e uma peça que eu tenho há muitos anos na cabeça e que também já estou começando a produzir quando essa pandemia acabar, que é O Mercador de Veneza, do Shakespeare. São as duas coisas que eu ainda não fiz e que eu pretendo fazer. Pretendo fazer muita televisão, porque eu adoro fazer televisão. Pretendo fazer cinema, porque eu mereço fazer cinema. E pretendo fazer muito teatro, porque o teatro me abastece, o teatro me deixa feliz, o teatro me enlouquece, e o teatro é aquilo que você disse, eu sou um esquizofrênico. Ou seja, se você pegar todos os meus trabalhos, ou pelo menos 3 ou 4 trabalhos meus, você verá que nenhum deles é igual ao outro. Todos eles são diferentes. Eu sou um ator que não sou uma celebridade. Eu sou um ator que procuro fazer personagens. E cada personagem tem uma característica, uma personalidade, um jeito de falar, um jeito de andar, tem uma gênese própria, tem um signo pessoal, eu faço todo um trabalho de interiorização e principalmente de pesquisa. Eu não acredito muito no método do Actors Studio de você virar o personagem, sabe? Isso para mim é coisa de um bandista, né? Assumir do cavalo, de receber o cavalo. O cavalo. Não, nada contra a Umbanda, tenho até simpatia para os umbandistas. Eu tenho vários amigos umbandistas, tenho simpatia. Mas o ator que acredita, não, eu tenho talento suficiente, ele vai baixar em mim, esse ator não está com nada, porque o ator tem que trabalhar. Tem que ter a técnica, né? Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E se você não trabalhar, você pode ter muito talento. Você faz o espetáculo na sexta-feira brilhantemente. Mas se você não trabalhou, no sábado você perde a voz. Com certeza. Você perde a voz. E perder a voz é tudo, né? O pessoal não entende o quão é o nosso maior instrumento. Ô, Galvão, eu tinha falado que era a última, mas agora você me deixou uma que eu tenho que falar, cara. Tá bom. Você falou, eu tenho que perguntar isso pra você. Você falou que quer fazer Shakespeare. Você é um cara apaixonado por Shakespeare. Você acredita que com esse atrofiamento mental, o público consegue compreender Shakespeare? Porque a gente via... Não, calma aí. Vou te explicar o porquê, justificar minha pergunta. Calma aí. Tá. Porque a gente via uma crescente nos anos 70, 80, teatro, cine e tal, e veio uma crescente, o Zé Celso esperando um movimento, um avivamento, uma revolução e tal. Aí, o que aconteceu? Robotizou, a tecnologia veio muito forte, né? A indústria, o aprisionamento mental veio muito forte, e as pessoas não conseguem, são robôs, né? Com o celular na mão. E elas não conseguem compreender, não tem nenhum senso crítico de poder opinar que uma opinião que um líder religioso está falando é verdade ou não. O que dirá compreender Shakespeare? Eu falo isso porque eu namorei com um dos maiores produtores culturais, e ele fez aula de criados com Eduardo Pelizari. A linguagem era extremamente culta, o texto extremamente rico. E no dia que eu fui, inclusive a gente estava na primeira semana de namoro, tinha 3 pessoas na plateia. Deu dó de ver um elenco grandioso, o texto incrível. Só pelo nome você já entende. A aula de criados. Fala do pessoal da Argentina. Você sabe. Meu, o cara não tinha público no teatro. Sendo que a gente vê o público o quê? Ligado ao humor, ao besterol, ao stand-up, né? Não é uma ousadia você querer fazer Shakespeare? Bruno, é mais um motivo para a gente fazer. Ter 3 pessoas no teatro. Porque essas 3 me trarão 6, me trarão 16, me trarão 26, me trarão 266. Ou seja, Shakespeare é tão grandioso, ele é tão importante, ele é tão atual, que as pessoas precisam se acostumar a ouvir Shakespeare. Né? Shakespeare fez 39 peças. Essas 39 peças, então, tem uma que você não releia e releia, e releia, e releia. Eu posso lhe dizer uma coisa, que todo dia eu dou uma olhadinha no Hamlet. Todo dia eu abro uma página do Hamlet. Sua Bíblia? Como se fosse uma Bíblia. O Hamlet, ele é de uma perfeição.
ele é de uma perfeição. Parece que o William, o Bill, o Guilherme, traduzindo para o português, o Guilherme Shakespeare mora aqui do meu lado. Ele sabe dos meus problemas e ele bota nas peças dele os meus problemas, do jeito que eu sinto, do jeito que eu sofro e do jeito que eu me alegro. Então, as Alegres Comadres de Windsor são engraçadas porque são. Macbeth é cruel porque é cruel. Incrível. Tem uma peça dele que eu também gostaria muito de fazer. O nome em inglês é mais bonito, é Titus Andronicus. Ele é Tito Andronicus, mas Titus Andronicus é uma peça que eu gostaria muito de fazer. E eu vi uma peça lotada do Shakespeare, que foi Henrique VIII, lotada no Teatro da Prefeitura, há uns 2, 3 anos, em que o Chico Carvalho fazia, o Henrique VIII fazia magnificamente bem. Então, Shakespeare é nossa Bíblia teatral. A nós, atores, que importa o Stanislavski? A nós, atores, o que importa o Lee Strasberg? A nós, atores, importa gente como Shakespeare, como Molière, como esses autores que nos enchem de ânimo e vontade de falar e dizer às pessoas. E se eu conseguir tocar o coração de uma pessoa no teatro, se eu conseguir transformar uma pessoa, eu me sinto... Aliás, eu queria parabenizar, porque ontem, casualmente, Cacilda Becker, que as pessoas não sabem quem foi, a Cacilda Becker ontem faria 100 anos, e a Cacilda Becker foi uma estrela do teatro, uma estrela que tocava as pessoas e uma estrela que o Valmor Chagas, que era um grande amigo meu, dizia... Maravilhoso, maravilhoso. E ele me dizia, ela conseguia transformar as pessoas. Quem entrava no teatro de Cacilda, quando saía, era outra pessoa. E é isso que nós, atores, nós artistas, temos que nos propor a fazer sempre, transformar as pessoas. É verdade, você tem toda essa referência aí muito grande, né, junto com o Paulo Autran, esses monstros, essas entidades, pra mim é tudo entidade, tá? Já virou uma entidade, tudo é uma entidade. Eu fico com a Bibi Ferreira, que já é a minha referência aqui agora, que é maravilhosa, que eu acho incrível. Maravilhosa, incrível. É uma coisa. A Bibi, quando fazia Piaf, eu vi Piaf, não pense que eu sou pretensioso, casualmente. Mas você pode ser, Galvão? Vamos deixar dar um desconto para você. Você pode ser. Tá bom. Eu vi Piaf em Londres com uma atriz maravilhosa chamada Jeanne Lapotaire. A Jeanne Lapotaire fazia muito bem, eu fiquei impressionado com a Piaf. Aí fui ver com a Bibi, com a direção do Flávio Rangel aqui. A Bibi era pelo menos 10 vezes melhor. Opa! Pelo menos. Opa! Eu sou fã dela, dela. Até falei com a Nívia Maria, que eu falei, Nívia Maria, você pegou 2 namorados dela. Ela, Bruno, mas a gente era amiga, então tudo bem. Amava. Galvão. Ela pegou 2 namorados. Foi, enfim, eram tudo amigos ali. Ô, Galvão, muito obrigado mesmo. Amei esse prazer de estar aqui. Olha, gente, esse cara aí que vocês estão vendo aí nessa tela é um cara super acessível, um cara que eu me sinto privilegiado por ele ter dado essa entrevista. Por quê? Porque você vai no Instagram dele, tem um monte de gente solicitando até por mensagem ali, de uma forma impessoal, de uma forma até deselegante. E ele, de uma forma tão elegante, ele, claro, vamos conversar. E eu ria aqui com a minha mãe, eu falava, gente, como ele é elegante na hora de declinar os compromissos, né? E eu suei para estar com ele aqui, para mim eu me sinto muito honrado. Ele é mais um selo de qualidade, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigado a você, eu tenho grande simpatia por você, sempre tive, procuro ver suas coisas e você deveria estar na TV aberta. É uma coisa que eu te digo isso como um homem de televisão. Eu já fui diretor na TV Globo. Eu te digo isso como um homem de televisão. É verdade, eu fui diretor na TV Globo. Você é um diretor. Fui diretor na RTP, na Rádio Televisão Portuguesa. Então, eu conheço esse ramo. Você deveria estar numa televisão aberta. Com certeza. Você tem uma espontaneidade, uma precisão de raciocínio, uma rapidez de raciocínio e uma alegria que é contagiante, e eu me senti muito honrado de estar aqui com você, e quando precisar de mim, eu estarei à sua disposição.
Flávia, é por isso que eu gosto de, eu reforço nesses artistas consagrados. Quando você falou da celebridade, que você não é uma celebridade, eu acho que você é celebridade sim, no termo de consagração. Você é um cara consagrado, entende? Por isso que eu bato na tecla com artistas que vão estar somando, que vão estar ativando consciência. Porque quem assistiu essa live agora, quem vai escutar esse podcast que vai ficar aí para a eternidade, vai poder ativar uma consciência, entende? Eu tenho certeza. Minha consciência já está muito ativa, mas pensa quem assistiu aqui vai estar sendo ativado, porque você é o verdadeiro artista consagrado, viu? Um beijo, Jade. Grande beijo a você. Um grande beijo. Um beijo, gente. Beijo pro público do Galvão. Me empenhei para fazer um roteiro bom, hein? Beijo, gente.